Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Silvia e hoje eu vou compartilhar com você a receita desse pãozinho de sal. É um pãozinho muito parecido com aqueles pães que a gente compra lá na padaria. E hoje eu vou mostrar para você o passo a passo como fazer esse pãozinho em casa. Um pãozinho delicioso, ótimo para tomar no café da manhã, café da tarde, e é um pãozinho muito fácil de fazer. Vamos lá? Eu coloco uma colher de sopa de açúcar, um sachêzinho de fermento para pão ou uma colher de sopa. Coloco 4 colheres de sopa de trigo sem fermento. Eu vou colocar também uma colherzinha de café de emulsificante, aquele emulsificante que a gente usa para fazer sorvete. Vou misturar tudo isso aqui. Vou colocar 300 ml de água morna. Eu vou colocando aos pouquinhos a água e vou misturar até dissolver esse fermento, esse açúcar e ficar uma massinha bem lisa. Agora eu coloco o restante da água, vou misturando devagarzinho. Misturei tudo. Agora eu vou cobrir e vou deixar descansar aqui por meia hora. Já descansou, ó. Passaram-se os 30 minutos. Ela tá bem crescida, ó. Formou uma esponja. Tá vendo? Uma esponja fofa. Cresceu bem. Agora eu vou colocar aqui, ó, o trigo. Para esse pão de sal, eu separei 500 gramas de farinha de trigo. Esse trigo eu vou usar ele para fazer a minha massa, para enfarinhar a bancada. Você separa aí também 500 gramas de farinha de trigo e vai colocando aos poucos. Eu vou mexer aqui, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho de trigo, agora eu vou colocando aos poucos o trigo e eu vou passar a trabalhar essa massa com as mãos. Aqui nesse ponto eu não coloquei o sal na fermentação, quando eu fui fazer a esponja do pão. Eu vou colocar uma pitadinha de sal agora. Eu meço mais ou menos uma colher de sopa rasa de sal e vou colocando aqui por cima. Aí aqui eu vou misturar e vou amassar esse pão agora. Colocar mais um pouquinho de farinha. Essa massa desse pãozinho, ela fica uma massa mole, não é aquela massa dura, sabe? É uma massa bem maleável. Eu vou passar ela para a bancada aqui e vou trabalhar essa massa na bancada. Pronto, a massa do pão de sal já está sovada, ó. Ela fica bem elástica, muito linda esta massa. Agora eu vou colocar um pouco de óleo no fundo da travessa. Vou untar ela. Passo o óleo por todos os cantos da travessa assim, ó.
Olha só a massa desse pão de sal. É uma massa bem macia. A massa desse pão de sal não é uma massa dura, é uma massa bem elástica. Agora eu vou colocar a massa do meu pão de sal aqui na travessa. Vou apertando ela, ajeitando ela bem ajeitadinha. E vou deixar essa massa descansar por 1 hora. Já se passou 1 hora, ó. Olha a massa, ela dobrou de volume. Tá uma massa bem fofinha, olha só. Bem elástica, olha só essa massa, que linda essa massa fica, ó. Muito bonita essa massa fica. A massa do pão de sal, ela não é dura. Eu vou apertando ela, ó, para tirar todo o ar. Agora eu vou trabalhar um pouquinho essa massa aqui na bancada. Eu vou esticando e apertando com a mão. Não precisa mais você trabalhar tanto essa massa, ó. Só para terminar de retirar o ar de dentro dela. Passa um pouquinho de trigo porque tá muito pegajosa, tá grudando na bancada. Agora é só cortar o tamanho certo do pãozinho de sal. Me renderam 10 bolinhas, o que vão se tornar em 10 pãezinhos. Aí eu vou cobrir eles e deixar aqui por 30 minutos ou até dobrar de volume. Já dobraram de volume os pãezinhos, ó. Agora eu vou modelar e colocar eles na forma. Eu pego as bolinhas, eu vou só amassando elas assim, ó. Abrindo para retirar o ar. Você pode fazer com a mão, se você quiser. E abrindo, não precisa mais sovar essa massa. Aliás, essa massa ela não precisa ser sovada há muito tempo. Ela fica bem pegajosa assim. Eu vou usar o rolo para me abrir, modelar o pãozinho. Coloco um pouquinho de farinha só para não grudar muito na bancada. E eu vou modelar esses pãezinhos. Você pode fazer com a mão também, se você quiser. Essa massa é bem pegajosa assim mesmo. Não coloca mais trigo para ela ficar dura, não. Eu vou ajeitando ela. Aí eu vou modelando os pãezinhos. Abro mais um pouquinho aqui para ficar bem fininho, ó. Aí modelo o pãozinho, coloco na forma e vou fazer esse processo com todos os pãezinhos. Pronto, esse aqui é o último. Olha só, 10 pãezinhos já estão na forma. Agora eu vou cobrir e deixar crescer por 1 hora. Bom, os pãezinhos de sal já estão grandes, já cresceram bastante. Agora eu vou vir com a lâmina de gilete e vou dar um corte bem no meio desses pães. Eu uso a lâmina de gilete porque o corte dela é preciso. Mas se você tiver uma faquinha bem afiada, pode usar a faquinha também. Mas a faca tem que estar bem afiada, porque senão seu pão vai abaixar. Aí você vai cortando cada um, ó.
dando um corte bem no meio. E esse corte que eu tô fazendo aqui nesse pão de sal, ele vai abrir uma pestana, porque esse pão ainda vai continuar crescendo aqui ainda, ele ainda não tá no ponto de colocar no forno. Pegando assim na pontinha dele, que é para ele não rasgar, ó. Vou cobrir de novo e deixar continuar crescendo aqui. O meu forno já está aquecido com uma forma com água aqui dentro, ó. Eu coloquei a forma aqui e coloquei um pouco de água dentro dessa forma, que é para já ir essa água ferver aqui dentro e já formar tipo um vapor. O pão cresceu. Olha só, dobrou de volume, tá bem bonito esse pão, ó. Agora eu vou levar esse pão pro forno, deixar ele lá no forno por 10 minutos. Quando completar 10 minutos, eu vou retirar esta forma que tá aqui embaixo, ó. Eu retiro a forma que eu coloquei com a água, antes de eu colocar o pão dentro do forno. E vou tampar o forno e deixar ele terminar de assar aí até ficar douradinho. Pronto, o pãozinho de sal já assou. Eu não fico borrifando água dentro do forno. Olha só. E ele fica um pão muito bonito, ele tá quente, ó. Mas fica um pãozinho bem crocante esse pão. Eu vou tirar todos eles daqui, que é para me mostrar para vocês como ele fica depois. Tá muito quente. Saiu do forno agora, tá quentíssimo. Esse pãozinho de sal fica uma delícia. A massa fica bem macinha. Olha só a textura desse pão, como ele fica. Esse pão fica muito gostoso. Pãozinho de sal para você tomar com cafezinho à tarde. Olha só os pãezinhos que renderam. Muito saboroso esse pão, é muito fácil de fazer. Não precisa usar água gelada, nem precisa ficar borrifando água no forno. Ó, vou cortar, ó. É um pãozinho de sal perfeito. Não é o pão francês igual da padaria esse, mas é um pãozinho de sal que ninguém vai botar defeito quando for comer esse pãozinho, ó. A massa dele é bem fofinha, bem levinha a massa dele, ó. Não é aquela massa pesada, ele fica bem crocante. Olha só a crocância desse pão. Chega, racha a casca dele, ó. É muito gostoso esse pão. Façam esse pão na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Não precisa sovar tanto, é só se vocês seguir o passo a passo que eu mostrei, que esse pão não vai dar erro. Olha, filmando mais de perto, olha a crocância desse pão, a maciez desse pão, ó. É muito bom esse pão. Então, se você gostou dessa receita de pãozinho de sal, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para quando eu postar um novo vídeo, você ser notificado. Também deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e faça esse pãozinho de sal delicioso. Esse pãozinho fica uma delícia para você tomar com um cafezinho. Olha só. Sai até os farelinhos na mão da gente, de tão bom que esse pãozinho fica. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.